Vamos continuar considerando a vida de Jó. Quem era Jó? O que a Bíblia diz sobre Jó? Veja lá no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Pense, irmãos, que qualquer um de nós gostaria de ter uma apresentação desse tipo. Fulano de tal, na terra de São Paulo, era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Eu gostaria muito de poder ser apresentado dessa maneira, irmãos. Quero que o Senhor me ajude para que eu possa ser apresentado dessa maneira. Mas a Bíblia continua falando sobre Jó, sobre a sua condição. Ele tinha grande abastança, riquezas, tinha alegria na família, os seus filhos festejavam, davam-se bem. Era uma família alegre que fazia festas. Era uma família religiosa. Ele oferecia holocaustos e sacrifícios na intenção dos seus filhos. E aí então Satanás apareceu para desafiar a Deus. Não era para desafiar a Jó, mas era para desafiar a Deus. Ora, é claro que ele é íntegro e reto, temente a Deus. O Senhor o privilegia. O Senhor dá tudo para ele. Veja, ele tem tudo. Ele tem uma privilegiada proteção divina. Agora o Senhor, então, colocou Jó como seu representante, para que Jó defendesse a Deus. Isso quer dizer para que Jó honrasse a Deus, apesar dos seus bens, apesar das suas posses, sem tê-las. Vamos ver. O que aconteceu? Se você olhar lá no capítulo 1, você vai ver. Primeiro foi roubado o gado e mataram também os servos. Depois as ovelhas e os camelos. E depois a morte dos filhos. Tudo de repente. Tudo de repente. Jó ficou absolutamente triste. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Era o crisol, era o fogo da provação. Não dá para aguentar uma coisa tão grave, tão intensa, uma aflição tão grande. Qual a reação de Jó, aquele homem íntegro, aquele homem temente a Deus? E disse, estou lendo Jó capítulo 1, versos 21 e 22. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu ao Senhor falta alguma. Com toda essa desgraça, com toda essa calamidade acontecendo na sua vida, ele ainda dizia: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Não atribuiu falta ao Senhor por causa dessas desgraças. Bem, Satanás não se conformou e desafiou mais a Deus ainda. Mexe com a saúde dele, porque a saúde é a coisa mais importante. Mexe com a saúde para ver como ele não blasfema. E o Senhor permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. Ele perdeu a saúde. Ele ficou absolutamente doente, a ponto de ficar irreconhecível. Quando seus amigos foram vê-lo, não o conheceram, porque ele estava doente. Como às vezes nós vemos alguma pessoa que ficou doente, uma doença grave, uma doença terminal, e quando nós a vemos depois de algum tempo, não a conhecemos, porque ela fica desfigurada pela doença. Essa era a situação de Jó. Mas ainda, irmãos, veja a sua esposa, o que a sua esposa fez? Em vez de consolá-lo, Jó capítulo 2, verso 9. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Era o que faltava, irmãos, toda a doença, toda a desgraça, e a mulher ainda falando para ele: morre, morre logo. Amaldiçoa a Deus. A incompreensão também dos amigos. Se você olhar no livro de Jó, os amigos foram visitá-lo. E os amigos falavam assim: olha, Jó, é melhor você confessar logo o que você fez, porque não podia acontecer um mal tão grande para você se você não fosse culpado. Essa era a cultura da época. Doenças e males eram por conta de pecados que você havia feito.
E Jó não tinha pecado nenhum, ele tinha consciência que ele não tinha desagradado a Deus. Mas isso tudo estava acontecendo com ele. Jó não podia compreender as fatalidades. Nós olhamos o livro de Jó e já entendemos tudo desde o começo, sabemos tudo por que estava acontecendo. Por que estava acontecendo tudo isso? Era uma disputa entre Satanás e Deus. Mas Jó não sabia. Veja mesmo sem saber, Jó 23, 3. Jó desejava colocar-se no tribunal do Senhor. Ele queria encontrar ao Senhor para apresentar o seu problema, porque ele sabia que ele seria justificado. Ele confiava, continuava confiando em Deus. No verso 10 do mesmo capítulo 23, ele diz assim: Ele conhece o meu caminho, se me provasse, eu sairia como o ouro. Na provação, ele sairia como o ouro. A prova era inexplicável. Ele não conseguia explicar o que aconteceu. E nós lemos o livro de Jó até o fim. E nós não vemos que Jó tenha tido uma explicação do que aconteceu. Mas o que era também inexplicável era que nesse meio de aflição, nesse meio de fogo, de provação, a sua fé também era inexplicável. Como dá para ter fé nessa situação? Vamos agora nos recorrer ao livro de Hebreus, capítulo 11, verso 27, lá falando sobre os heróis da fé, diz assim: ficou firme porque viu aquele que é invisível. O que é isso, irmãos? Ver o que é invisível? É fé. Fé é a certeza, a convicção, a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que se não vê. Ele era convicto de que o Senhor cuidaria dele, que o Senhor estava cuidando dele, apesar das circunstâncias, apesar da aflição. E nós hoje, irmãos, embora possa parecer difícil entender, Deus pode usar provas para nos refinar e revelar sua imagem em nosso caráter. Certamente nenhum de nós conhece alguém que sofreu provas tão grandes quanto de Jó. Mas você conhece gente que perdeu o emprego, que perdeu membros da família, que teve problemas de relacionamento na família, que foi renegado pela família. Pessoas que tiveram problemas na igreja, pessoas que sofreram de doenças graves, tiveram perdas financeiras, perdas de patrimônio, pessoas que sofreram injustiças, pessoas provadas, não como Jó, mas provadas com duras provas. E somente sabe a dureza da prova aquele que sofre a prova. Nós podemos tomar conhecimento das provas dos outros, mas não podemos senti-las. O Senhor pode utilizar provas para refinar o nosso caráter. Qual deve ser a nossa resposta, irmãos, quando essas provas chegarem? A resposta de Jó: bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós, em qualquer circunstância, possamos responder: bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos nós.